Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos estudar o ciclo viral e algumas consequências desse ciclo na relação entre o vírus e a célula. Mas antes da aula começar, eu gostaria que você considerasse se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior. O ciclo viral é composto de várias fases e nessas fases o vírus consegue tanto reconhecer a célula-alvo, entrar nessa célula, recrutar os mecanismos de transcrição e tradução dessa célula para produzir as suas proteínas virais e replicar o seu material genético, se autoassemblar e depois, com o novo vírus produzido, sair da célula. A primeira fase do ciclo viral é o adsorbimento. Ocorre quando proteínas de superfície virais são reconhecidas por receptores da nossa membrana plasmática. E esta ligação irá sim incentivar a entrada do vírus. O conjunto de todas as proteínas de superfície virais determina o tropismo desse vírus, ou seja, quais serão as células que esse vírus pode vir a entrar, a infectar. Após então a ligação dos receptores, ocorre a próxima fase, que é a penetração do vírus na célula. Com os vírus com envelope, ou seja, com uma membrana fosfolipídica ao redor deles, eles conseguem realizar essa entrada de duas formas. Uma delas é, após essa ligação entre os receptores e as proteínas virais, é exposto um domínio fusogênico altamente hidrofóbico. Este domínio consegue se inserir na membrana plasmática da célula e incentiva a aproximação do vírus com a célula. E aí o que vai ocorrer é como duas gotas de óleo, porque o que é a membrana plasmática e o que é o envelope? São membranas fosfolipídicas. O que vai ocorrer é como se fosse duas gotas de óleo sobre uma água, sabe? Que quando elas se unem bastante, elas conseguem se fundir em uma só. É o que vai acontecer aqui. Vai se fundir a membrana plasmática com o envelope e o vírus será livre para entrar na célula. Um outro mecanismo é, após a ligação dos receptores com as proteínas virais, é incentivada uma endocitose. Nessa vesícula de endocitose irá ocorrer uma normal acidificação desse meio e isto irá incentivar a liberação do vírus, do capsídeo viral, para o citoplasma da célula. Já os vírus que não possuem envelope, eles podem realizar três mecanismos. O primeiro é o similar ao último mecanismo que a gente viu dos vírus com envelope. Eles são endocitados e depois atravessam a membrana do vacúolo de endocitose. Outro mecanismo é, após a ligação dos receptores com as proteínas virais, eles simplesmente atravessam a membrana plasmática. Essa ligação estimula o seu atravessamento da membrana plasmática, a sua penetração. Um outro mecanismo é, após a ligação dos receptores das proteínas virais, os capsídeos sofrem o processo de metainstabilidade e injetam o material genético diretamente dentro da célula. Este último processo já possui junto a terceira fase que a gente vai ver logo mais. Bem, agora que o vírus está dentro da célula, ele irá sofrer o processo ele irá passar a terceira fase do ciclo viral, que é a liberação. Irá sofrer o processo de meta-instabilidade, aonde o capsídeo se irá desassemblar e, de consequência, irá expor o material genético viral às nossas células. E por isso que eu falei que esse último tipo de penetração aqui já é uma mistura com a terceira fase da liberação, pois a meta-instabilidade já ocorreu nessa fase da penetração de alguns tipos de vírus. Uma vez que os vírus são liberados, o material genético viral é liberado na célula, ele pode ser transportado até o núcleo ou ele pode ficar no citoplasma mesmo, dependendo do tipo de estratégia de replicação que o vírus adota. Agora, vem a fase mais diversificada do ciclo dos vírus, porque cada tipo de vírus irá adotar uma estratégia para replicar o seu material genético e de traduzir as suas proteínas que esse material genético codifica. Nessa fase, então, ele irá sintetizar o DNA ou RNA, dependendo do tipo de vírus, e ele também terá que traduzir as proteínas tanto estruturais quanto as não estruturais dos vírus. As proteínas estruturais são aquelas que já estavam presentes no vírus no momento da infecção.
como em alguma classe de vírus, essas proteínas estruturais podem ser algumas polimerases, que são necessárias para o começo do ciclo replicativo dos vírus, mas também proteínas estruturais, como por exemplo, são as proteínas que compõem os capsídeos. E proteínas não estruturais são aquelas proteínas que auxiliam o processo infectivo dos vírus na célula, como por exemplo algumas, eu comentei na aula da classificação de Baltimore, que são algumas esportinas que exportam material genético viral do núcleo para o citoplasma, mas é apenas um exemplo. Existem várias proteínas. Depois de ter sintetizado as suas macromoléculas, elas deverão se assemblar para formar a unidade viral. Ou seja, as proteínas estruturais deverão se assemblar e aí sim ela poderá ser liberada da célula. Esse processo de assemblamento é promovido pela ação de proteases, que podem ser tanto proteases virais quanto proteases celulares. Aí as proteínas estruturais, por exemplo, as que compõem o capsídeo, elas deverão, as proteínas irão compor os protoméros irão compor os capsômeros irão compor o capsídeo, irá formar o capsídeo. Depois, o material genético viral é reconhecido pelo capsídeo porque ele irá possuir uma específica sequência que o identifica como um material genético viral a ser inserido dentro desse capsídeo já formado. Se essa sequência for removida ou sofrer uma mutação, nenhum material genético entra no capsídeo. Agora, o final do ciclo celular, do ciclo viral, é quando eles irão sair da célula. Os vírus com envelope, eles obtêm um envelope nesse momento, quando eles saem, pode ser através da gemação, ou seja, eles são gemados ao redor da nossa membrana plasmática enquanto saem e levam com si uma parte dela, que torna a ser o envelope. Já eles podem também realizar a exocitose, quando eles obtiveram esse envelope através de organelas citoplasmáticas que possuem membrana também no nosso citoplasma. E aí, processo de exocitose, expulsam o vírus da célula, liberam o vírus da célula. O vírus nu, ou seja, aqueles que não possuem envelope, eles saem da célula principalmente por lise celular, ou seja, matando a célula. Mas eles podem ser transmitidos também sem serem liberados no meio extracelular, como por exemplo através de canais citoplasmáticos que se formam entre duas células, ou sincícios, que é a fusão da membrana plasmática de duas células, formando uma única célula multinucleada. E também pode ocorrer através da replicação dessa célula. Uma célula mãe forma duas células filhas e contamina essas células. O problema de o vírus serem transmitidos sem serem liberados no meio extracelular é que isso esconde eles do nosso sistema imunitário de forma bem eficiente, tornando mais difícil de combater essa infecção viral. Tendo em vista essas passagens, é possível definir alguns conceitos que serão importantes para analisar melhor alguns processos que podem ocorrer na célula de consequência à infecção viral. Uma célula pode ser definida sensível ou suscetível a uma infecção viral se um vírus consegue realizar nessa célula as 3 primeiras etapas desse ciclo viral. Ou seja, o absorvimento, a penetração e a liberação. Caso o vírus consiga realizar nessa célula as outras 3 etapas, que é a síntese das macromoléculas, o assemblamento dessas unidades e sair da célula, é definido que essa célula é permissível ao vírus. Considerando esses 2 termos, é possível analisar resoluções distintas da infecção viral. Por exemplo, se uma célula é tanto sensível, que representei por A, quanto permissível, que representei por B, se ela é as duas coisas ao mesmo tempo, iremos observar uma infecção produtiva, com a produção de novos vírus após o ciclo viral. Algumas células só serão sensíveis e permissíveis a uma infecção viral caso essa infecção ocorra em uma determinada janela de tempo do ciclo da vida da célula. Por exemplo, às vezes uma infecção só pode ocorrer caso a célula estiver replicando o seu material genético.
Aí, nesses casos, a gente irá definir uma infecção restritiva, pois estará restrito a um momento da vida da célula. Porém, caso a célula for sensível, mas não permissível à infecção viral, aquilo que se pode observar é ou uma infecção abortiva, onde o vírus não consegue replicar o seu material genético, a célula prevale sobre o vírus e o vírus é eliminado. Mas aquilo que pode ocorrer também é uma infecção latente, onde o vírus consegue replicar o seu material genético, porém numa quantidade muito pequena, apenas o suficiente para ele existir por toda a vida da célula. Ou seja, ele vai existir apenas em quantidades irrisórias dentro da célula, sem conseguir produzir assim tantas proteínas virais que tomem o controle da mesma. Porém, de frente às situações que a gente pode sofrer, como exposição a raios solares, enfraquecimento do sistema imunitário, estresse, febre ou algum trauma, pode vir esse vírus a tomar sim o controle da célula, aumentando as suas taxas de replicação, transcrição e tradução das suas proteínas virais. Porém, a permanência do vírus em uma célula também está relacionado ao aparecimento de um processo oncogênico, ou seja, a transformação da célula. Porque aquilo que ocorre é que a permanência do vírus na célula aumenta a probabilidade que este vírus venha a se integrar no nosso genoma. E fazendo isso, existe a possibilidade que ele desregula os nossos genes oncossupressores. E então irão causar um processo oncogênico. Mas isso nós iremos analisar melhor em outras aulas. É isso aí, galera. Essa foi a aulinha sobre ciclo viral e a relação da célula com o vírus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar aquele like no vídeo, compartilha com seus amigos e não se esquece de considerar de se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto me incentiva a estar sempre produzindo conteúdo de qualidade, quanto você valoriza o meu trabalho.